Olá, povo de Deus, aqui quem vos fala é o pastor Marcos Sobral, do canal Momento Devocional MK, e eu tenho hoje uma palavra da parte de Deus, uma revelação profunda, através da palavra, da Bíblia, aonde nós estamos com o nosso coração fervorosos, através do Espírito Santo, para falar da mensagem da cruz. Ei, hoje as igrejas está sendo raro a pregação da mensagem da cruz. Evangelho sem cruz não tem Jesus. Se você concorda comigo, fique nesse vídeo e eu quero trazer uma mensagem, uma revelação da parte de Deus. O apóstolo Pedro, ele trouxe a mensagem, a revelação que Jesus era o Cristo lá em Cesareia de Filipe, né? Você pode ver essa passagem lá em Mateus, capítulo de número 15, mas eu quero falar Mateus, capítulo 16, a partir do verso 21 até o 27, aonde Jesus, ele fala para os seus discípulos algo tremendo, que ecoa hoje no mundo espiritual, para a igreja atual. Qual é a palavra? Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a tua cruz e siga-me. Isso está escrito lá em Mateus, capítulo 16, verso 24. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a tua cruz e siga-me. Portanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la, e quem perder a vida por minha causa, achá-la. O que Jesus quis dizer? Ele quis dizer que o evangelho, ele precisa ter a cruz. O evangelho de Jesus tem a cruz. E ele diz que, em primeiro lugar, quem quer segui-lo tem que negar-se a si mesmo. E o que significa negar-se a si mesmo, pastor Marcos? Eu tenho aqui uma revelação poderosa. Em primeiro lugar, negar a si mesmo significa as minhas renúncias, amém? Dos meus próprios desejos. Olha aí que forte. Negar-se a si mesmo é eu abandonar o velho homem. Negar-se a si mesmo é eu estar agora, a partir da conversão em Cristo, uma caminhada diante de Deus, aonde eu não vivo mais a minha vida, mas eu tenho a vida de Deus em mim e eu vivo a vida de Deus em mim. O apóstolo Paulo fala com muita propriedade: vivo não mais eu, mas Cristo é quem mora em mim. Será que você pode falar dessa forma? Que Jesus hoje habita e vive em você? Através das suas práticas, através das suas palavras, através do teu testemunho, quer seja na sua casa, no meio dos teus filhos, da sua esposa, no meio do seu esposo, quem estiver vendo esse vídeo. Será que você tem dado testemunho daquele verdadeiro cristão que se negou? O amor não poupa a si mesmo, o amor poupa o próximo. Então, uma forma de negar-se a si mesmo é eu colocar em primeiro lugar as necessidades do próximo. E em segundo lugar, negar-se a si mesmo. A segunda parte desse texto, Jesus ele fala assim: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a tua cruz. O que significa tomar a minha cruz? Eu tenho comigo que Jesus carregou a cruz, que era mais pesada, que ninguém poderia carregar. Ele morreu na cruz. E na cruz do Calvário ele expirou e disse: está consumado. Em grego, tetelestai. Estava pago aquela dívida. Porém, a cruz que ele está falando aqui, se referindo, é a cruz que cada cristão, a partir de uma vida de comunhão com Deus, precisa carregar. É a cruz, naquela época, num simbolismo, uma tipificação que significa a cruz naquela época para os discípulos. A cruz era vergonha, era sinônimo de dor, de escárnio. A cruz era tamanho sofrimento e vergonha. E será que hoje, se Jesus estivesse aqui entre nós agora, Ele está falando: você tomaria a tua cruz? Qual é a tua cruz? Eu tenho uma cruz. Cada um de nós temos uma cruz a carregar, por amor a Jesus e ao Evangelho. Carregar a cruz é você estar disposto a sofrer. Não vim aqui para falar que você vai ficar rico, Deus vai te dar uma casa, um carro. Não, quero te falar uma coisa. O evangelho sem cruz não tem Jesus. Então você tem que tomar a tua cruz. Tomar a minha cruz. Por mais que eu possa vir a ser envergonhado, a passar por vexames, a passar por mentiras, ser perseguido por causa do nome de Cristo. Porque ele disse: se perseguiram a mim, vão perseguir vocês também. Dá para entender a profundidade dessa palavra? Tomar a minha cruz é eu negar
os meus desejos, meus anseios, é eu negar o pecado deste mundo, é eu negar aquilo que muitas vezes o inimigo traz como os pratos, como prato bonito para oferecer para cada um de nós. Tomar a cruz é você literalmente não ter vergonha do Evangelho. Paulo dizia, não me envergonho do Evangelho de Cristo. E para que você possa entender, tomar a cruz era literalmente sofrer. Sofrer vergonha, sofrer dor, sofrer desprezo pelo nome de Jesus. Cadê esse Evangelho? Eu tenho sentido nos púlpitos das igrejas no Brasil, na nossa nação, de voltar à pregação da cruz. A pregação genuína de Jesus que traz arrependimento, que traz conversão dos corações. Se você acha que está faltando pregações sobre a cruz, sobre conversão, sobre deixar pecado, sobre seguir a Cristo de uma forma correta, de uma forma legítima, de uma forma verdadeira, porque muitos falam que são cristãos porque vão na igreja domingo, mas ir na igreja só no domingo não te faz um cristão. Eu até falo mais, ir à igreja é a parte mais fácil de ser cristão. Cantar um cântico, às vezes chora, até se emociona, mas isso não vai te fazer um cristão. Te fazer um cristão vai ser você negar a si mesmo, Mateus 16, acabamos de ler, tomar a tua cruz, que seja vergonha, dor, que seja estar disposto a sofrer pelo nome de Jesus, que está disposto a sofrer perseguições pelo nome de Jesus. Muitos morreram para que esse livro chegasse até mim e você. Muito sangue foi derramado, muitas vidas foram ceifadas para que a palavra de Deus tão preciosa chegasse até nós. Você já parou para pensar? E hoje, muitas vezes, achamos que só ir à igreja está nos isentando de um relacionamento com Deus. Muitos têm trocado o relacionamento pelo serviço. Amém? Não troque o relacionamento com Deus pelo serviço prestado. Isso não vai substituir a tua oração, a tua devoção, a tua comunhão e a tua intimidade para com Deus. E em terceiro e último lugar, para finalizar esse vídeo e não ficar tão extenso, eu queria falar sobre o último tópico que Jesus fala. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a tua cruz e siga-me. O que significa seguir a Jesus? Eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração. O que significa seguir? Seguir é muito mais que um convite a caminhar com Cristo. Seguir ao Mestre, e ele estava falando aqui já prestes a ser entregue e ser morto. Ele já estava falando assim para os discípulos, ei, andei com vocês mais de 3 anos, né? Alguns teólogos dizem que Cristo caminhou na terra por 33 anos e meio, a qual ele foi entregue e morto na cruz do Calvário. Então, ali ele já estava falando, tudo que vocês viram, tudo que vocês ouviram, tudo que vocês presenciaram, tudo que vocês vivenciaram comigo, é hora de vocês pôr em prática. Então, tomar a cruz, negar a si mesmo, tomar a cruz. E agora, seguir a Cristo é seguir os passos do Mestre, é fazer o que ele fez. Se ele anunciou o Evangelho, eu devo anunciar o Evangelho. Se ele pregou o Evangelho da salvação, eu vou pregar o Evangelho da salvação. Se ele amou as pessoas, eu preciso amar. Talvez parecido ou igual, com certeza seria o ideal, mas quem vai amar a Cristo a ponto de dar a sua vida pelo pecador, né? Será que você teria essa capacidade? O amor de Deus, ele é incondicional. Queria nós podemos imitá-lo. Esse é o nosso dever, imitar a Cristo. Sede os meus imitadores como eu sou de Cristo, Paulo falava. Então, quando ele fala, siga-me, é seguir os passos do Mestre, é fazer o que ele fazia, é amar sem julgar, é aproximar das pessoas sem nenhum interesse, mas apenas em trazer uma palavra de vida, de futuro, uma palavra que venha trazer uma esperança, uma palavra de amor. Tem muitos Lázaros para você ressuscitar. Jesus ressuscitou um Lázaro, mas existem muitos Lázaros esperando uma voz profética, dizendo assim, ei, sai para fora, Jesus tem vida para você e vida em abundância. Será que você já parou para pensar o que é seguir os passos de Jesus? É caminhar como ele caminhava, é dar um bom testemunho, é as pessoas chegar a olhar e falar assim, puxa, há até uma semelhança entre você e o seu Jesus, entre você e o Deus que você serve. Será que as pessoas têm falado que você tem sido um servo
parecido, pelo menos, com Jesus em algum aspecto? Talvez na fala, no trato, no amar as pessoas, no servir. Jesus serviu. Ele falou, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Então, nós precisamos imitar Jesus em todos os aspectos. No amor ao próximo, no cuidado, no acolher, no trazer aos mais necessitados um aconchego e uma provisão. Esse é o papel da igreja de Jesus Cristo aqui na Terra. Às vezes a gente está achando que só ir à igreja e ter uma igreja bonita, ordenada, com jogo de luzes, é maravilhoso, bacana, não tenho nada contra isso. Acho até bonito. Mas o mais importante de uma comunidade é você estar pronto a abraçar, a acolher. As pessoas precisam disso no mundo. Há uma carência, uma falta de paternidade, uma carência de paternidade. Muitos não têm uma paternidade em casa e vão buscar em vários lugares, mas é somente no convívio da comunhão da igreja de Jesus que nós podemos ter uma comunhão e um lar abençoado. Pense nisso. Aquele que quiser vir após mim, disse Jesus, negue-se a si mesmo, tome a tua cruz e siga-me. Siga Jesus. No pensar, no agir, no tratar com as pessoas, sem nenhum tipo de julgamento. Apenas amar. Amar ao próximo sobre todas as coisas. Amar a Deus sobre todas as coisas, de toda a sua alma, de todo o teu entendimento. E amar ao próximo como a ti mesmo. Esses são os 2 mandamentos. Jesus acaba resumindo os 10. Não que ele anulou, mas esses são os 2 principais. Ama a Deus sobre todas as coisas. E amar ao próximo como a ti mesmo. Seja um verdadeiro cristão. Um pequeno Cristo aqui na terra. Deus te abençoe.